Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de dispositivos de trabalho do cientista de dados, que é o ferramental, né, que é ali aquela estrutura de informações e de ferramentas que você vai ali lidar no seu dia a dia para trabalhar. E assim, existem muitas mesmo, muitas ferramentas e talvez se você está começando a sua jornada agora, o que deve ter acontecido é que você, cara, deve ter olhado coisa pra caramba e deve ter assustado. Por quê? Porque é normal, principalmente quando você está iniciando a sua jornada, você vai ver tudo que existe no mundo, né? E aí você olha e você fala, meu Deus do céu, tem que aprender tudo. E o fato, cientista de dados, é que existe um passo a passo para você ir aprendendo um ferramental após o outro, uma sequência lógica, e que às vezes não é respeitada. Por quê? Porque, cara, você está olhando o conteúdo na web, né? Então o conteúdo ele já tem ali toda a amplitude possível. Se você está pesquisando ali, sei lá, ferramentas de data science, vai aparecer ferramentas aí para você, tanto você que está começando quanto a galera que já virou Yoda, que já está procurando aí aperfeiçoar suas habilidades. E aí você fala, meu Deus do céu, eu vou desistir agora. Por quê? Porque não, estão falando aqui que eu preciso aprender Spark, Scala, e aí eu pô, não sei nem o SQL aqui, mal, nunca programei na vida. Estão falando de outras programações aqui que, meu Deus, o Eduardo ainda falou do Python lá. Aí você vai falar, desisto, beleza, ciência de dados, foi massa de conhecer, mas vou para frente. E é isso que eu quero evitar que você faça a partir de agora. Eu quero mostrar para você que, bicho, vai ter coisa pra caramba que vai aparecer na sua timeline, na sua tela, nas suas pesquisas, mas eu quero deixar você tranquilaço, porque o início de tudo isso aqui, cara, tem uma palavrinha mágica, é Python. Vou te mostrar e aí eu vou fazer todo o meu embasamento para você compreender essa parada, beleza? Olha só, quando a gente fala de dispositivos, de ferramenta, o que vai passar pela sua cabeça é esse tanto de coisa aqui mesmo. Por quê? Porque é normal, como eu acabei de falar. Você vai ver que tem. Isso aqui é um quadrante mágico que as empresas chamam, né? Que é um quadrante mágico de alcance, né? Das ferramentas aqui. Inclusive, aqui, se eu não me engano, são de ferramentas aqui de BI. Cara, olha só o tanto de ferramenta que tem aqui só para fazer BI, moleque. Ó, eu tenho aqui o Tableau, eu tenho aqui o Power BI, eu tenho aqui o Looker, que foi comprado agora pelo Google, eu tenho o Click, tem outro Tableau aqui de novo, enfim, vou repetir aqui, né? Tem o Tíbico da Spotify, muito bom, usei ele no Banco do Brasil, adoro ele, só que cada um com as suas particularidades, beleza? Ó, aí tem ferramentas da AWS, tem ferramentas da SAS, tem ferramentas da IBM, da Oracle, aí você fala, meu Deus do céu, Eduardo, tem coisa demais. É claro, cada ferramenta com a sua particularidade. Então, quando fala ferramenta, é isso que passa pela sua cabeça, é ou não é? Fala assim, nossa senhora, vou ter que usar tudo isso aqui, Eduardo. Meu Deus do céu, desisto. E, cara, calma que não é por aí, beleza? A minha boa notícia que eu quero trazer para você nesse exato momento é que esse carinha, essa palavra que eu trouxe para você, é o nosso ferramental. É aquela assim, uma coisa muito boa que aconteceu na tecnologia é que a própria galera da programação, ela acabou por perceber que existem várias coisas que acontecem que vão facilitar o nosso trabalho. Né? Como assim, Eduardo? O que você está querendo dizer? É assim, você está desenvolvendo um pacote para você se conectar ali, sei lá, num banco de dados específico, e aí, de repente, você vê uma oportunidade de se conectar a outro banco de dados. E aí aquela ferramenta foi criada, e se você parar para pensar, você fala, meu Deus, pô, criei uma ferramenta aqui agora, aí agora vou ter que criar outra porque essa aqui não se conecta com outra coisa. Aí a galera da tecnologia inventou uma parada chamada API. E eu tenho certeza que você já ouviu falar de API. E essas APIs, nada mais, nada menos, né, são do que formas de você se utilizar de outras tecnologias dentro de um ambiente específico. E o Python é muito bom nisso, né? Só para não ficar essa parada técnica e chata, né, maçante para você, o que eu estou querendo dizer? O Python é uma ferramenta que ela é como se fosse
como é que é o nome daquele coisa? Um polvo. Tem várias patas assim, né? Várias, eu nem sei se é pata que chama, mas tem várias patas, beleza? E o Python é mais ou menos isso, cara. Tem uma patinha que vai ali e conversa com uma ferramenta. Tem outra patinha que vai lá e joga ela também para dentro do Python. Tem outra patinha e vai lá e joga para dentro do Python. Então o Python virou um polvo que é um polvo que conversa ali, que tem várias patas para jogar e a pata dele ainda é uma pata inteligente, que ele joga ali o conhecimento das ferramentas externas de uma forma amigável para dentro da própria programação Python. Então, por que o Python hoje em dia é o poder? Porque assim, ó, a gente quando vai mexer com dados, a gente precisa de uma programação. Faz sentido ou não faz? Olha só, eu vou utilizar dados. Os dados são digitais, né? Eu estou falando de 0 e 1. Se eu for mais fundo ainda, eu estou falando da passagem de corrente elétrica ou não. E aí vai me dar o bit byte lá da parada, não é? Então, para programar essa parada toda, eu preciso de uma linguagem de programação. Então, o Python já nasceu como uma linguagem de programação. Beleza? Então, olha só, o Python ele nasceu como uma linguagem de programação. Porém, ele é uma linguagem de programação que ele tem uma organização já pensada em outras conexões. O que eu estou querendo dizer com isso? É que assim, ó, ô Eduardo, eu quero programar agora. Por quê? Porque eu quero mexer com dados. Eu sou cientista de dados e os dados eles estão todos aí espalhados em um bocado de lugar aí. Tem como eu utilizar uma programação bacana? Tem, Python. Beleza, matamos essa primeira parte do funil aqui, que é a forma de me conectar com os dados, de conversar com os dados por meio da computação. Beleza, agora como eu falei antes, os dados eles estão em vários lugares, em vários bancos de dados espalhados aí. Como a gente viu, tem Oracle, tem DB2, tem IBM, tem SAS, tem vários bancos de dados. Porém, o Python ele conversa com 99% dos bancos de dados relacionais e não relacionais, que quer que seja isso, não preciso saber disso agora, mas ele conversa com 99%. E olha, eu tô falando 99 para ser conservador, por quê? Porque eu não conheço uma que o Python não tenha um elo de ligação, nem que seja por meio de API. O Python conversa com todo mundo, velho. O Python é muito doido. E aí, o que que acontece? Opa, olha só mais uma coisa que eu estou diminuindo aqui de problema, né? Pô, se o Python, eu não preciso mais ter aquela coisa de desenvolver uma parada preocupado se eu vou conseguir acessar um banco de dados X ou um banco de dados Y. Por quê? Porque, opa, estou fazendo no ambiente Python. O Python já conversa com várias. Opa, então isso está facilitando. Tô gostando, Eduardo, tô gostando. Continua aí. Ah, não, mas aí, cara, para fazer estatística, sabe o que que acontece? Tem umas ferramentas lá que eu uso na minha graduação, e aí essa ferramenta, ela era própria para fazer a minha análise estatística, Eduardo. Cara, o Python tem N pacotes para fazer estatística também, sabia? Então, olha aí que beleza. Ah, você precisa fazer estatística com data science ali? Para fazer ciência de dados, você precisa então dessa matemática assim? Os caras foram lá e desenvolveram uma pancada de pacote em Python, para o Python já trazer essa parada estatística também. Ótimo, Eduardo, beleza. Então eu vou dar até um exemplo. Eu dou aula de R aqui também, não é? Tem um treinamentozinho de R bem introdutório lá que eu fiz. Depois eu falei, cara, eu não vou dar mais aula de R, não. Por quê? Porque, cara, o R, o Python faz. O Python vai além. E aí deixei um treinamento lá pra galera que gosta mais do R, né? Já tem um contato ali. Mas, cara, olha só, o R ele é bem estatístico mesmo. Ele é uma ferramenta bem. Nasceu ali no berço da estatística. O Python foi lá, desenvolveu alguns pacotes que, cara, roda às vezes muito melhor do que o R. Então, olha só, já trouxe a facilidade da programação Python para eu trabalhar com a estatística. Ótimo, Eduardo. Mas aí eu quero fazer machine learning, Eduardo. E aí, realmente, essas ferramentas aqui, tais como o R, elas são muito boas. Aí a galera foi lá e desenvolveu, sabe o que também? N pacotes para fazer machine learning e além, né, deep learning. E aí o Python foi lá e hoje já é o mais utilizado, muito mais utilizado de longe, para falar a verdade, há muito tempo, em ferramentas utilizadas para fazer machine learning e deep learning. Ah, beleza, Eduardo. Até aqui eu tô sacando de qual é. Você está dizendo que eu posso usar o Python para
utilizar ali a programação específica, para me conectar com os bancos de dados espalhados pelo mundo, para fazer estatística, para fazer machine learning, deep learning, mas agora eu vou te pegar. Cara, onde é que você vai hospedar isso aí tudo? Hã? Como é que você vai utilizar essa parada toda aí? Aí tem essa camada aqui de implementação, Eduardo. Como é que você vai fazer? Porque eu tenho lá a aplicação. Ela é uma aplicação de ciência de dados. Aplicação, pensa aí no sisteminha qualquer, um aplicativo qualquer aí que faça alguma coisa, tá bom? Aí você precisa mostrar isso para alguém, né? Para as pessoas usarem. Como que eu vou mostrar isso? Como é que eu implemento essa parada? Como é que eu dou vida para isso? Eu vou precisar de um site, não é, Eduardo? É, você vai precisar de um site, só que olha, deixa eu te contar um segredo. Existem também vários pacotes para você servir a sua aplicação. E, cara, utilizando, sabe o quê? O Python cientista de dados. Olha que louco! Então, eu passei por todo o pipeline da ciência de dados, aquilo que eu chamo de todos os passos necessários para se construir, do início ao fim, somente com Python. Então, olha só o ferramental e o dispositivo principal que o cientista de dados, né, precisa ter ali de início na hora de fazer ali o início da sua jornada. É o Python. Você não precisa se preocupar com ferramental, com instalar não sei o que. Cara, foca em uma coisa. É no Python. E o Python, ele realmente tem esse diferencial, não é à toa. Ele foi desenvolvido exatamente para ser fácil. A forma como foi construído o Python é como se fosse assim, pensa numa calculadora, beleza? Aí você tá lá agora, você tá aqui conversando, né, na sua empresa e você precisa de uma calculadora. Então, você vai lá fazer um cálculo de alguma coisa e você fala, ih, caraca, agora eu preciso de uma calculadora. O que você faz? Você vai lá, clica no botãozinho da calculadora aqui e aí você faz o cálculo, certo? O Python ele foi pensado desse jeito, cara, eu agora preciso de me conectar com o banco de dados. O que eu faço? Opa, vou clicar, dar um duplo clique aqui para abrir uma conexão com o banco de dados. O Python ele foi desenhado desse jeito. O duplo clique é como se fosse uma extensão de uma função que ele criou. Então, inclusive, quando a gente está setando ali a função, né, a própria programação, a gente fala assim, ó, Python, aí tem o pacote, né? O pacote ponto, aí você chama a função que você quer. Então esse pontinho ali é como se fosse o duplo clique, entendeu? Então sempre que você vê um pontinho ali, opa, tem algum pacote ali, tem alguma função que está sendo chamada ali. Então é muito mais intuitivo. O Python ele é, cara, as outras ferramentas falham miseravelmente quando tentam se comparar com o Python. É incrível como o Python tem evoluído e tem tomado o mercado. Sabe por quê também? Olha que interessante. É open, cara. Isso aqui é gratuito. E por que que cresceu tanto? Porque a própria comunidade foi se ajudando. E hoje essa parada é tão grande como é, por quê? Porque nós temos uma conexão onde eu tô aqui, cara, tu tá aí, ó, o PP tá lá na Candelária, lá no Rio Grande do Sul, aí tá lá o Marcelão, tá em São Paulo, e por aí vai. Laís tá lá em São Paulo também, e por aí vai. Eu tenho um aluno lá na Suécia, vai vendo, velho. Eu tenho um aluno na Suécia, tem aluno na Suécia, tem aluno em Portugal. Então, assim, tem a galera que tá espalhado pelo mundo e a gente tá conectado, mano. Tamo junto aqui agora. Tô batendo um papo massa contigo aqui agora, estamos trocando uma ideia legal sobre ciência de dados e estamos altamente conectados, independente da distância. Então, esse é um dos grandes benefícios da gente ter exatamente a programação e a internet para conectar tudo junto, né? Isso tudo funciona exatamente porque a gente tem essa alta conexão. Tranquilo, cientista de dados? Beleza? Então, ótimo. Então, a partir de agora, quando a gente for falar de ferramental, de dispositivo, você que está começando agora vai pensar, cara, beleza, diminuiu muito, eu estou sabendo agora que eu preciso de Python e que o que eu tenho que aprender no Python vai ser uma parada que ela vai ser um pouco mais intuitiva. É isso que você está querendo dizer até agora, não é, Eduardo? Porque você falou que o Python ele foi desenvolvido exatamente para que eu possa chamar algumas funções de forma mais simples, não é? Beleza, você captou
Perfeita a vossa mensagem, ó estimável guru. Não era assim que oh, meu Deus, eu tô que fala a minha idade, né? Oh, meu Deus do céu, eu fico só falando a minha idade aqui. Quem não sabe quem é Zagalo fica viajando aqui nas minhas piadinhas sem graça, né? Oh, meu Deus, mas tá tudo bem. Bora pra frente, é bom que você entendeu. Olha só, pra gente falar de programação, eu quero falar algumas coisas que vão além para que você mergulhe um pouco mais em cada uma dessas etapas que a gente viu aqui, beleza? Até agora a gente rodou o pipeline ali tudinho, fomos exatamente do início ao fim, né, desde a programação até uma implementação, falando que a gente vai mexer com o Python e agora a gente vai mergulhar em cada uma dessas fasezinhas aqui, ó, só para você compreender um pouco mais do que a gente utiliza dentro de cada uma dessas etapas aqui. Fechou? Bora para frente então, isso é importante. O cientista de dados na prática, que entende essa parada, que saca que ele tem uma forma estruturada que ele precisa aprender e que isso vai fazer ele chegar muito mais rápido no objetivo dele, cara, são os cientistas que, ó, voam muito rápido. Por quê? Porque não fica derivando, não fica tentando aprender o mundo. Inclusive, a própria programação Python ela foi desenvolvida para mandar foguete para a Lua. O Elon Musk foi lá, chegou aqui, pegou o Python, usa o Python para mandar os foguetinhos lá para a Lua. Né? Claro que não é só o Python, mas ele usa o Python para fazer IA também. Beleza? Então, o que acontece aqui é que o Python ele é muito, muito, muito poderoso. Ele serve para isso também. Só que, cara, eu quero te passar o Python, somente o Python que é necessário para fazer ciência de dados. Não quero deixar você aqui como o full stack developer em Python. Né? Eu não quero que você seja o cara do... Não, aí tem outros treinamentos, são outras coisas. O que eu quero mostrar para você, que é melhor ainda, né? Olha só, você vai aprender o Python de uma forma mais intuitiva e com menos conteúdo do que é necessário, porque o Python é muito grande. Olha que massa. Então, você vê que você cair na forma certa de se aprender essa parada te coloca anos-luz na frente de um despreparado que olha algumas skills que são necessárias e sai devorando conteúdo. Beleza? Por quê? Porque eu quero mostrar para você uma parada mais direcionada, que funciona porque é assim que a gente vê as pessoas que têm resultado, as pessoas estão aplicando a forma correta de estudar essa parada. Fechou? Então bora para frente. Olha só, primeira coisa é a ponta da programação. Quando eu falo a programação Python, cara, programação mesmo. Lembra que você abre aqui o CMD, aqui ó, se você vou mostrar o Windows para você aqui agora, ó. Cara, isso aqui é o Windows, mano. Tá vendo aqui, ó? Microsoft Windows versão 10, blá blá blá. Isso aqui é o Windows. Só que a gente não utiliza a tela preta para navegar no Windows. É ou não é? Eu não utilizo aqui as janelinhas, os cliques das paradas. Então, o que está acontecendo é que o Windows ele nasceu e mostrou para a gente um jeito de ser diferente da programação. Ele trouxe uma forma mais amigável para o usuário trabalhar com essa parada. E o Python ele foi desenvolvido também pensando no usuário, né? Como assim o usuário? Você é cientista de dados. Você, cientista de dados, é o usuário da programação Python. Então, o que o Python faz? O Python ele é esse motorzinho que tem a tela preta também, e que você pode trabalhar com ele por aqui também. Você pode, opa, vem aqui, cadê o Python? Tá aqui, ó, digitei o Python, tá aqui o Python, ele mostrou Python 3.8.3, só que eu não quero trabalhar com Python ali. Por quê? Pô, eu sou cientista de dados, cara, eu não sou o cara do desenvolvimento, eu quero trabalhar, sabe com o quê? Eu quero trabalhar com o Python, que é focado para ciência de dados, me ajuda aí? A galera foi lá e desenvolveu uma parada que a gente chama, sabe de quê? De IDE, que é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, uma sigla do inglês que eu não vou me arriscar em falar aqui de novo, senão eu vou gaguejar. Deixa eu tentar aqui. É Integrated Development Environment. Olha só, saiu sem eu gaguejar, tá vendo? Eu sou muito ruim nesse inglês, mas tá tudo bem. É um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, o que significa isso aqui, cientista de dados? Isso aqui é uma ferramenta que vai ajudar a gente a usar o Python. Olha que massa. Então, quer dizer que eu não vou usar o Python aqui nessa telinha preta, né, Eduardo?
Claro que não, a não ser que você queira, ou em algumas funcionalidades, em algumas ferramentas, quando você já tiver ali mais para frente, mais desenvolvido, e aí você vai poder escolher outras ideias. Aí você pode trabalhar com IDE que tem a tela preta, tá bom? Mas, cara, para você iniciar o seu trabalho, o que eu quero te apresentar é ferramentas que vão te ajudar. Ferramentas para quem está começando o seu trabalho. Então, eu quero apresentar para você exatamente isso, IDEs, tá bom? Olha, Eduardo, pode existir mais de uma IDE? Pode existir uma pancada de IDE. Porque lembra que o Python ele foi desenvolvido de uma forma para atender os mais diversos tipos de desejos ali, né? O cara que trabalha mais com banco de dados, o cara que vai trabalhar um pouco mais, enfim, o que vai acontecendo é, o cara vai desenvolvendo formas de se navegar e trabalhar de forma mais otimizada. Então, olha, o que que aconteceu? Novas ideias foram surgindo, tá? Então, olha só, novas ideias. Aqui são uma pancada de ideia, olha só. Ideia é um Spider, é uma ideia. O Jupyter que você vai conhecer é uma ideia. O PyCharm é uma ideia. Tem várias ideias aqui para você fazer o seu trabalho e se conectar com o Python. Só que, cara, para você que está iniciando, eu vou apresentar duas. Olha que interessante. Para você que está iniciando aqui, ó, qual é melhor, Eduardo? Cara, eu vou te apresentar o Google Colab. Você vai conhecer, a gente vai ter uma aula de Python aqui e eu vou mostrar para você o Google Colab. Você vai ver direitinho, vamos navegar. Você já conhece? Vou te mostrar umas coisas diferentes. Então vem comigo, não perde nem essa aula não, beleza? Vou te mostrar umas coisinhas diferentes. Por quê? Porque a galera tá sempre inovando, então tem coisa diferente. Então tá aqui, ó, o Google Colab é um ambiente onde você vai fazer, é um IDE, onde você vai fazer o seu trabalho com o Python. Aqui nós estamos usando essa IDE. Olha que interessante, eu estou usando isso aqui para fazer o meu slide share aqui com você, ó. O meu PowerPoint, ó. Tá aqui, ó, o PowerPoint aqui que eu estou usando, ó. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. O meu PowerPoint está aqui, ó, o Google Colab. Eu estou rodando essa parada toda aqui, ó, é no Google Colab. Então, olha que interessante, eu estou usando um ambiente web, né, que o Google Colab é uma máquina virtual, que está aqui hospedado na própria nuvem do Google, beleza? Você vai aprender a usar essa parada aqui também, tá bom? Vou fechar essa setinha aqui só para a tela ficar melhor para você. Ah, Eduardo, beleza, mas pô, tô no avião aqui, cara, tô fazendo uma ponte aérea aqui, não tem conexão à internet, o pessoal da TAM não disponibiliza a rede para mim direitinho, só se eu assinar lá o pacote da TAM, não sei o que lá, posso usar o meu notebook aqui para fazer o Python? Ah, beleza, então pode sim, que eu deixo. Então, você instala lá o Jupyter na sua máquina, tá bom? Então, ó, você também tem formas de se utilizar o Jupyter instalado aqui na sua máquina, que é uma IDE, que vai rodar por cima desse Python que você instalou, assim como o software, o sistema operacional do Windows está rodando aqui na máquina. Então, beleza, olha que interessante. Você vai conhecer duas IDEs bem amigáveis para você iniciar o seu trabalho e que faz o quê? Que vai fazer o trabalho da programação Python, né? O que a programação Python vai fazer? Vai me ajudar a me conectar com os dados, a extrair os insights por meio das estatísticas, dos filtros, das consultas, dos gráficos, das máquinas preditivas que eu vou construir com machine learning, tudo bem? Então, essas ferramentas vão ajudar a gente a fazer essa parada. E aí você deve estar pensando assim, beleza, Eduardo, mas você falou de banco de dados também. Falei de banco de dados. Por quê? Porque eu vou precisar me conectar com o banco de dados, não vou, Eduardo? Sim, mas Eduardo, lembra que, cara, existe banco de dados pra caramba? Você me mostrou uma figura ali que tinha uma porrada de ferramenta de banco de dados, não era? Cara, ó, eu quero mostrar aqui para você um site bem bacana, que é esse site que está aqui embaixo. Ó. É esse DB-Engines, que é um site que ele ranqueia os bancos de dados aqui que estão espalhados, que são os mais usados no mundo, tá bom? Então ele criou ali um método, isso aqui, ele criou um método no qual ele elege ali as ferramentas que são mais utilizadas aí de banco de dados pelo mundo afora, tá bom? Por que eu estou trazendo isso aqui? É porque olha a lista da quantidade de bancos de dados que só esses caras aqui armazenaram para você ver o tanto de banco de dados que existe. Já pensou se a gente tivesse que desenvolver uma infraestrutura toda para a gente se conectar com os dados? Porque assim, os dados das empresas ficam guardados em algum lugar.
Faz sentido para você? Ó, você não guarda no seu Drive C aí as fotos aí que você da sua viagem que você fez ali, depois que você faz um backup para a nuvem? Ó, você guarda em dois lugares. Ó, você guardou aqui na sua máquina e depois você guardou na nuvem. Então as empresas também guardam os dados dela também em vários lugares. E dependendo da empresa, ela precisa guardar em lugar muito seguro. Por quê? Porque pode ter dados de clientes e você não pode perder os dados dos seus clientes. Faz sentido ou não faz? Ainda mais se for instituição financeira. Pô, os dados das empresas que têm o dinheiro dela, as reservas financeiras dela, tem que ser mais seguro ainda. Então, cientista, por isso que existem os bancos de dados. As empresas, de acordo com a sua necessidade, elas vão tendo que investir ali nos mais diversos tipos de banco de dados. Então, hoje o mais usado no mundo é qual? É o Oracle. Depois é o MySQL. Depois é o MySQL Server, Postgre. E tem uma porrada de banco de dados. E aí você deve pensar aqui agora, caraca, Eduardo, tem uma porrada de banco de dados. Ferrou, eu vou precisar aprender tudo isso aí, Eduardo. E aí não, né? O que você vai precisar aprender é uma conexão com esse banco de dados. É tipo uma parada que nem essa aqui, ó. Você vai se conectar por meio de uma chave e senha, né? E um endereço, né? Imagina lá que isso aqui é o endereço lá do servidor do banco de dados. Aqui tá lá a chave, né? E aí pronto, você dá um ok e você acessa o banco de dados que você está querendo acessar, né? Então, cara, 99% dos bancos de dados eles utilizam, o Python se conecta com esses 99%, como eu falei para você. 99% dos bancos de dados o Python se conecta. Além, é claro, do maior banco de dados da galáxia, né? Da galáxia não, galáxia é muito grande, né? Mas do planeta Terra é a internet. Beleza? Então, ó, o banco de dados aqui, ó, da web, isso aqui que a gente está navegando aqui agora, também é um banco de dados, é uma fonte de dados, né? Não estruturados, completamente loucos, mas também é uma fonte de informação para o cientista de dados fazer o seu trabalho. Então, cara, com o Python você vai conseguir se conectar com 99% desses bancos de dados que existem. Fechou essa etapa 2 aqui, ó. Então, essa parte da programação e de banco de dados, sucesso, já sei que para mim tá mais tranquilo, não vou precisar me preocupar com esse tipo de dispositivo não, porque eu sei que o Python, ele tem uma forma legal de conversar entre elas. Fechado. Eduardo, você me explicou ali que no pipeline da ciência de dados a gente entende ali o problema de negócio, é a primeira coisa, problema de negócio. A segunda, eu vou fazer a análise exploratória e vou fazer o processamento de dados. A gente já viu análise exploratória na aula de ontem, né? A gente vai numa outra aula fazer o processamento de dados. Mas ó, Eduardo, tem isso aqui tudo, não é? Eu vou conseguir fazer isso tudo aqui, além de tudo, tem a quarta etapa aqui, que ó, é a máquina, construção de máquina preditiva com machine learning também, Eduardo. Tudo isso aqui eu vou conseguir fazer com o Python, Eduardo? Sim, é exatamente isso que eu quero mostrar para você. O Python vai permitir que você faça esse trabalho para construir as máquinas preditivas, para fazer a conexão com os dados, para fazer o tratamento, para extrair insight com estatística, tudo isso o Python vai permitir por meio das ferramentas que você quiser, Jupyter, Google Colab, VS Code, enfim, não importa a IDE, tá bom? Ah, tá bom, Eduardo, mas o fato é o seguinte, a galera lá da minha empresa gosta muito de ter uma parada mais visual, por quê? Porque, pô, eu tô falando de ciência de dados, mas eu tô gerando uma informação ali sobre vendas, eu tô gerando informação ali sobre a quantidade de cursos que são vendidos aqui na minha instituição educacional, tá? Eu estou gerando aqui informações sobre o meu departamento de recursos humanos. Cara, não tem como eu ficar gerando isso aqui, Eduardo, sem fazer um dashboard, sem fazer gráficos. E aí que tá a parada. Olha só, cara, existem uma pancada de pacotes que vão ajudar a gente a fazer os gráficos e os dashboards para fazer essa visualização de dados que você precisa, né? Essa criação de gráfico, esses dashboards que você precisa desenvolver, tá bom? Então eu vou citar algumas aqui que a gente usa, ó, Matplotlib são pacotes, é uma biblioteca, né? A gente carinhosamente chama essas bibliotecas de pacotes, desenvolvidas para o Python, onde você pode utilizá-las com uma programação Python que você já vai aprender. Eduardo, beleza, mas o Matplotlib não tem todos os gráficos que eu quero. Tá, beleza, utiliza o Seaborn. O Seaborn é um outro pacote que desenvolveram também, que também tem funcionalidades gráficas.
Beleza, Eduardo, mas cara, não tá muito legal, não tem muita interatividade. Beleza, então deixa eu te apresentar outra aqui. Tem o Plotly, tem o Plotly, né? Tem vários nomes. Mas, Eduardo, beleza, então quer dizer que eu consigo fazer, dar zoom nas figuras aqui com plot? Consegue. Ah, massa, então beleza. Eduardo, mas se isso, cara, o Python, ele tá aberto exatamente para ser customizado. Então, por que que o cara do Matplotlib, por que que o Seaborn fez gráfico sabendo que o Matplotlib já tinha? Porque ele melhorou. Por que que o Plotly também desenvolveu ali toda a sua estrutura? Porque ele aumentou o poder de fazer os gráficos e os dashboards que o Matplotlib e o Seaborn não tinha. Eduardo, então quer dizer que nunca mais vai ter outra? Então ele já evoluiu? Não, pode vir outra. E chega e fala, não, cara, bota isso aqui no chinelo, plot lá, matplot, que nada. E isso é muito normal. É assim que a tecnologia evolui. Então, o que está acontecendo é, o Python já está preparado para você, independente se você vai usar o Matplot, independente se você vai usar o Seaborn, independente se você vai usar o Plotly, você simplesmente tem a estrutura de conversar com esses pacotes que foram desenvolvidos exatamente para o Python. Nossa, Eduardo, que louco, é sério isso? É sério, inclusive você consegue fazer dashboard bonitão que nem o Power BI. Tem dashboard que é muito mais bonito que o Power BI que você consegue fazer no Python. É claro, né? O Power BI, ele é Microsoft. E jeito Microsoft de ser é uma parada que é muito mais amigável. É ou não é? Hã? Então, é claro que o Power BI ele consegue fazer, mas ele tem as suas limitações. A partir de um ponto em que você precise evoluir mais ainda, você tem que pagar para a Microsoft lá o seu uso, né? E não é o preço do Windows 365 para a gente usuário, né? É às vezes um preço muito maior, porque aí você vai ter que usar ela de forma empresarial, e aí o preço para empresa é diferente do que o preço para o usuário. Então esse trem começa a ficar muito caro. Como é que eu fujo disso? Tá aqui, cara, é o próprio Python. O Python é aberto. E aí é a questão do trade-off, né? O economista falando aqui, ó. É o trade-off, né? O que você perde e o que você ganha aqui nessa parada? O que eu vou ganhar é o seguinte: como o Python ele é aberto, é claro, eu vou ganhar com isso o fato do Python ser aberto. Só que eu vou perder porque ele às vezes vai ter uma complicação que o jeito Microsoft de ser não tenha, tá bom? Então, resumidamente, visualização de gráfico, pô, tem ferramenta pra caramba. Tá aqui, o Tableau também é pago, Spotify também, Power BI, Click, todas elas são pagas, mas tem o Plot, que é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer visualização de forma gratuita e paga também, porque até esses pacotes, se você olhar aqui, ó, o Anaconda é a distribuição Python que a gente vai utilizar aí quando for instalar na sua máquina, se você quiser utilizar um ambiente instalado na sua máquina. Aí o Anaconda, ele também tem uma versão que é gratuita, mas ele também tem uma versão paga. Tá bom? Você sabia disso? Então, tem o Anaconda pago também. Ah, Eduardo, porque a ferramenta, ele disponibiliza serviços que vão além do gratuito, né? Então o Plotly também tem isso, tem a forma mais estruturada lá, que ele vende o serviço dele lá, mas isso não quer dizer que eu não possa utilizar o Plotly, beleza? É bem diferente do que o Tableau, o Power BI. Você, cara, se quiser ir além, você tem que pagar, tá bom? Se quiser utilizar de largada, aí você tem que pagar. Fechou? Beleza? Ótimo, então até agora fizemos visualização de dados, fizemos análise exploratória, processamento de dados. Cara, mas eu quero agora, Eduardo, implementar as máquinas preditivas aí que eu construí. Beleza? Já fiz tudo isso aqui, construí máquina preditiva. Agora, o que que eu faço aqui quando eu quero implementar as paradas? Cara, olha que interessante. Adivinhou? É exatamente, pacotes. Tá aqui, ó. Já tem pacote, uma porrada de pacote que vai te ajudar a implementar esse negócio. E eu vou trazer para você uma notícia quentinha aqui agora também, que um aluno meu me mandou e que eu tive a oportunidade de visualizar isso também. E foi um aluno meu que descobriu essa parada. O Python, né, a galera do Anaconda está desenvolvendo um framework no qual você consegue utilizar e fazer a implementação utilizando o próprio web browser. Então, toda a estrutura que você precisa desenvolver de JavaScript, HTML, CSS, essa coisa toda, que esses pacotes aqui vão ajudar a gente a fazer, o Django, o Web2Py, todos esses pacotes aqui, o Flask, tudo isso são pacotes que a gente consegue, frameworks
Pacotes, né? Framework, ele é uma coisa mais avançada do que o pacote, tá bom? O pacote é uma biblioteca, o framework pensa numa coisa que é como se fosse 2 bibliotecas, 3 bibliotecas, tá bom? Porque é só a questão deles ser mais robusto e ter mais funções, o framework. Então, ó, todos esses frameworks aqui, eles hoje existem, vão ajudar a gente a implementar as nossas máquinas, tá bom? Mas eles vão ajudar a gente a implementar os caras estão desenvolvendo agora uma parada chamada PyScript. E esse PyScript nada mais é do que um framework também. E esse cara vai fazer tudo isso que esses caras fazem aqui em ambiente web. Olha que louco, cientista de dados. Então a tendência é o Python tá dominando o mundo. Sabe por quê? Sabe como você disponibiliza e serve essas paradas aqui, como a gente está fazendo aqui agora? A maioria das coisas que está rodando aqui por trás está rodando em JavaScript. Sabia disso? As coisas estão rodando aqui, estão rodando em JavaScript. E aí, cara, o Python está desenvolvendo uma parada que é exatamente para facilitar a nossa interação ali com o próprio JavaScript. Olha que massa, a gente, né, nível de usuário. Então as coisas estão evoluindo muito. O Python ele tem muito ainda a crescer, porque ele está crescendo e está engolindo as outras. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas o Python tá engolindo até o Java, bicho. Eu tô assim de cara com o poder do Python e quero dizer para você que está começando agora que você é um cara, ó, bato palma para você agora nesse exato momento, porque você decidiu entrar e surfar na onda da ciência de dados no melhor momento, que é o momento onde a gente mais cresce. O que está acontecendo nesse exato momento é a revolução dos dados, mano. E a revolução dos dados, ela acontece exatamente com várias coisas. Tanto com o insumo, né, que é, a gente está vivendo uma oferta de dados gigantesca que está crescendo mais ainda com internet das coisas, com a cortina agora gerando dado, a banheira esquentando e gerando dado, é uma loucura, tudo conectado. E aí, ou seja, insumo dado, né, insumo eu tenho, e o fato de você ter várias pessoas trabalhando em cima dessa parada com um ferramental que, além de tudo, ainda é gratuito, como o próprio Python e os seus pacotes. Então, cara, resumidamente, esse bate-papo de hoje, eu queria que ficasse na sua memória essa oportunidade. O fato de você estar aprendendo a programação Python nesse exato momento agora, nesse exato momento que está começando agora, te coloca na frente de muitas, mas muitas pessoas que, inclusive, iniciaram a sua jornada há um tempo atrás, porque o Python tem crescido muito e tem mostrado que ele é o suficiente para a gente fazer coisa pra caramba. Então, a gente tem, sabe o quê? A era do Python, né? O poder do Python, resumidamente, tá bom? The Power of Python. Tamo junto? Tranquilo? Um beijo, um abraço, tamo junto. Até amanhã. Valeu? Um beijo gigante. Valeu, CDP. É nóis.